Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai retomar as nossas aulas de História do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o Estado Novo, que foi governado, foi um período em que o Getúlio Vargas governou o Brasil como um ditador, que ocorreu de 1937 a 1945. Então, nos últimos 2 meses, a gente acabou focando mais na Segunda Guerra Mundial e nos governos fascistas, e eu acabei deixando, então, um pouquinho para trás a história do Brasil. E hoje a gente vai retomar do ponto onde a gente parou, tá? No dia 3 de junho foi a última aula postada sobre Brasil, onde eu falei sobre movimentos políticos que tinham ocorrido durante o governo do Vargas. E no final eu expliquei como ocorreu um golpe orquestrado pelo próprio Vargas. Então, só para resumir aqui, o Vargas ele assume o poder em 1930 a partir de um golpe, né? A gente viu que ele não foi o presidente eleito, na verdade quem foi eleito foi o Júlio Prestes, mas ele deu um golpe, assumiu a presidência. Aí a gente teve depois, a gente falou sobre 1932, né, a Revolução Constitucionalista, onde Getúlio Vargas, no fim da Revolução, ele acaba sendo obrigado a criar uma nova Constituição, que é a Constituição de 34, e a partir daí, então, ele governa dentro da Constituição. E pelaquela Constituição, teríamos eleições para presidente em 1938. Só que em 37 ele orquestrou um novo golpe, foi um golpe dentro do golpe, na verdade, onde ele destituiu a Constituição, tirou ela do poder e governou de forma ditatorial, que vai de 37 a 45, ou seja, exatamente o período da Segunda Guerra Mundial, né? Só que ela começou um pouquinho depois, em 39, e foi até 45 quando aconteceu a guerra, quando acabou a guerra, desculpa. Então vocês viram que durante a Segunda Guerra Mundial, a gente falou sobre a participação do Brasil na guerra, a gente viu que o presidente era o Vargas, né? E agora a gente vai ver então o que estava rolando um pouco no Brasil naquele momento. Então, em 37, quando ele dá o golpe de Estado, ele vai tirar a Constituição, né? Ele vai criar o Estado Novo, que tem como característica o poder centralizado nas mãos dele. E isso só vai ser possível porque, como a gente estava sem Constituição, ele vai governar a partir de uma carta, que é a Carta de 1937. O que essa carta está falando? Basicamente, ela traz, né, o que o presidente pode fazer no Brasil, quais os direitos dele. E entre os direitos a gente tem, por exemplo, impor leis, ou seja, hoje, na verdade, os deputados e senadores, eles votam nas leis e se forem aprovadas, então elas podem entrar em funcionamento, né? Não é uma pessoa que impõe as leis que o Brasil deve seguir. Naquela época poderia. Ele também começa a nomear interventores estaduais para substituir os governadores, então não tinha eleição para governador. Quem está no poder, se ele não curtia muito, ele ia lá e tirava e botava o interventor. No caso aqui de Santa Catarina, a gente tem Nereu Ramos, que vai ser o interventor nesse período aqui. Ele vai poder fechar o legislativo, ou seja, tirar os deputados e senadores, né, do Brasil. Ele vai suspender as eleições presidenciais que ocorreriam em 38 e ele vai proibir desculpa. Ele vai proibir a greve. E era o fim, então, da liberdade. Esse vai ser o período, então, essas são as características do período, né, que ele vai atuar, graças, né, ou em virtude dessa carta de 1937. Bom, dentro desse período, né, ele vai ter algumas características importantes do ponto de vista econômico e também a questão da conquista das leis trabalhistas. Então, do ponto de vista econômico, gente, é um momento que o Brasil vai ter uma pegada mais nacionalista, com bastante investimento na produção industrial nacional. Uma coisa que a gente tem que considerar também é que esse período, como era período de guerra, naturalmente estava mais difícil exportar produtos, né? Então, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda, é um período onde a indústria nacional vai ser mais valorizada, enfim, vai ter mais espaço no mercado, né? E fora isso, realmente era uma postura do Vargas de criar uma economia nacional sem muita dependência do externo. Então, a gente vai ter alguns incentivos a essas indústrias nacionais, como proteção tarifária, ou seja, o que vem de fora vem com uma tarifa grande, que faz com que o produto não seja tão barato, e daí não concorra com a produção nacional. Tem a política de créditos, né, fornecimento de crédito para essas empresas, e também a abolição de impostos interestaduais. Então, o que é produzido em São Paulo pode entrar em Santa Catarina na cobrança de impostos, né, que antigamente tinha.
Isso tudo vai beneficiar essa indústria. Também é importante lembrar que ele vai criar, dentro dessa pegada mais nacionalista, ele vai criar algumas estatais importantes, né? Uma das mais famosas dessa época é a Companhia Siderúrgica Nacional, que na verdade foi parte da negociação com os Estados Unidos para a entrada do Brasil na guerra. Que daí os Estados Unidos ajudou a financiar a formação, a construção, né, dessa Companhia Siderúrgica Nacional, e em contrapartida o Brasil forneceu a base aérea do Nordeste, ali do Rio Grande do Norte, para os Estados Unidos. Então, essa era a característica principal da economia. Para o trabalhador, a gente tem a consolidação das leis trabalhistas, que é a nossa CLT. Então, a gente já viu aulas, né, há algum tempo, a gente viu aulas sobre o movimento operário, e aí a gente viu como já vinha há pelo menos 30 anos uma movimentação, uma luta dos trabalhadores para que eles pudessem ter melhores condições. Então, assim, gente, embora o Vargas tenha dado a CLT, ele não deu porque ele é um cara bonzinho e deu de mão beijada. Na verdade, ele deu porque a luta já vinha de muito tempo, então, uma hora ou outra, o governo ia ter que fornecer essas leis, né? Assim como tinha acontecido em vários lugares do mundo. E aí, no caso, ele aproveitou a situação, ele é muito esperto para fazer o lado dele também, né? E acabou, então, aprovando a CLT. A nossa CLT é basicamente a mesma até hoje. O que mudou foi que no governo do Temer houve uma reforma nas leis trabalhistas e algumas coisas foram incluídas, algumas coisas que não tinha na CLT tradicional acabaram sendo incluídas, muitas que de alguma forma prejudica o trabalhador hoje, enfim, mas a base dela ainda é a mesma, no sentido de que jornada de 8 horas de trabalho, se não me engano agora pode haver plantão, trabalhar 12 horas para outras, porque antigamente só geralmente relacionado à área da saúde trabalhava com plantão. Agora qualquer outra área pode adotar essa dinâmica de trabalho, né? Mas a base é que a gente trabalha 8 horas por dia, o que dá 40 horas por semana. Se passar isso, daí é a hora extra, né? Que daí o empregador tem que pagar. O salário mínimo, lembrando que nessa época a galera trabalhava 12, 14 horas por dia. Então, essa lei de 8 horas foi muito importante, né? O salário mínimo, então agora tinha o mínimo que o empregador tinha que pagar. Descanso remunerado, então as férias, né? E descanso remunerado semanal também, então sábado e domingo passa a contar como período trabalhado, sendo que é um descanso, né? Então, quando a gente pega, a gente recebe o mês inteiro, a gente não recebe por dia de trabalho, né? Isso está dentro da CLT. Só que, lógico que ele não ia dar isso de mão beijada, né? Então, quando ele faz a CLT, ele cria outras formas de poder controlar os trabalhadores. E isso vai ser a partir do sindicato, que se torna, é um instrumento de luta do trabalhador, mas que agora ele passa a ser vinculado ao Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho é do governo, né? Ou seja, é uma forma dele trazer o sindicato para a dependência do Estado. Até essa última lei que foi feita no Temer, a gente era obrigado a pagar o imposto sindical. Então, todo trabalhador, uma vez por ano, saía do seu salário uma porcentagem que ia para o imposto sindical. Ou seja, o sindicato tinha, através do governo, uma lei que fazia com que eles recebessem o dinheiro, enfim, para manter o sindicato. Né? Agora já não é mais obrigatório depois da lei do Temer. Bom, acho que lei trabalhista seria mais ou menos isso. Outra coisa importante para esse período, que vai ficar bem marcado, é a questão do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Porque se a gente for olhar, analisar bem, gente, o governo do Vargas foi um governo ditatorial, não havia liberdade. Se você era opositor, você era torturado, e isso ficou bem claro quando a gente assiste o filme da Olga Benário, que eu já falei para vocês numa aula aqui. Era um governo ditatorial, tá? Era um governo autoritário, só que ele criou uma popularidade muito grande, o Vargas, né? Ele ficou conhecido como o pai dos trabalhadores. Se vocês perguntarem para qualquer parente de vocês com mais idade que tem alguma lembrança do governo Vargas, ou pelo menos que tenha aprendido na escola sobre o governo Vargas, muito possivelmente vocês vão ouvir falar que foi um bom governo. Então, ele criou uma propaganda em cima dele que foi muito bem feita, no sentido de que, apesar de ter sido um governo, um ditador, ele acabou sendo bem visto pela história no Brasil, enfim, né? E ele, então, também chamava ele de pai dos pobres, enfim. E tudo isso foi criado a partir do trabalho realizado pelo DIP, que é esse Departamento de Imprensa e Propaganda, que era criado, que existia só para criar a propaganda do Vargas e tornar a imagem dele cada vez mais popularizada.
Então, a fotografia dele, né, ele aparece muito no material de divulgação do governo. Então, com certeza, de todos os presidentes da República que o Brasil já teve, que não é da nossa época, que a gente olha a fotografia, com certeza o Vargas é um dos únicos que é reconhecido facilmente. Por quê? Porque tem muito documento, muito registro com imagens dele, porque ele realmente valorizava isso, né? Além disso, a gente vai ter a criação de programas de rádio, que estava super popularizado na época, a TV ainda não existia, né, na década de 30, 40. E ele vai criar a Hora do Brasil, que seria mais ou menos a Voz do Brasil que existe hoje, né? Só que ela era criada de uma forma que atraía as pessoas. Então, primeiro que não tinha jornal na televisão, então se tu quisesse acompanhar a política do Brasil, tu ia acompanhar a partir desse programa da rádio. O programa ele era dividido em três tipos de transmissões diárias, né? Um é informação, onde eles mostravam o que o governo estava realizando. O segundo era mais cultural, quando eles botavam músicas populares, enfim. É importante destacar, gente, que durante o governo do Vargas se debate bastante a questão da criação da identidade nacional. E eles frisam bastante na questão da diversidade cultural no Brasil. Então, por exemplo, é no governo Vargas que a capoeira vai começar a ser vista como uma luta brasileira, né? Lembrando que até aquele momento ela era vista como algo criminoso, enfim. A figura do gaúcho, a figura do nordestino, tudo isso vai ser bastante frisado durante essa construção da identidade nacional que vai vir dentro desse governo. Então, essa cultura está muito relacionada a isso também. E, além disso, a gente tem o civismo, né, que eram dramas históricos onde se contava a história do Brasil. Então, por exemplo, tinha episódios onde eles narravam a abolição da escravidão, a proclamação da República, a independência do Brasil, ou seja, criando uma narrativa histórica para as pessoas, onde, obviamente, dentro dessa narrativa, o papel do governo daquela época era um governo totalmente do lado do povo, heróico e por aí vai, né? Bom, aqui vocês têm algumas imagens de material de divulgação daquela época criado pelo DIP. Então, aqui vocês podem observar que nos três casos a gente tem a figura dele, né? Fotografia, pintura, enfim. Isso aqui, gente, eu acho muito engraçado. É tipo uma cartilha que era distribuída para os alunos na escola. Né? Tá aqui, ó, criado pelo DIP em novembro de 1940. Getúlio Vargas, a criancinha olhando para o Vargas quase como uma entidade, né? E aqui, Getúlio Vargas, o amigo das crianças. E aí, isso aqui era distribuído nas escolas. Em todas as escolas tinha um quadro com a cara do Getúlio Vargas na parede das escolas, ou seja, vários meios de divulgar a imagem dele, né? Esse aqui, gente, é um cartaz, um convite para a concentração trabalhista no dia 1º de maio. O dia 1º de maio é bem importante, bem interessante a gente pensar, porque o dia 1º de maio ele existe já muito tempo antes do Vargas, e ele era visto como ele era o dia de luta dos trabalhadores, então dia de manifestação para pedir os direitos, enfim. E aí quando o Vargas cria a CLT e cria a imagem dele, ele muda a perspectiva do 1º de maio e o 1º de maio para esse governo se torna um dia de comemoração. Então era muito comum que o Getúlio Vargas fizesse concentração dentro de estádios de futebol, tá? Aconteceu bastante no Pacaembu, em São Paulo, e, se eu não me engano, no São Januário, no Rio de Janeiro, onde ele se reunia tipo com trabalhadores, tal, a galera ia para lá para assistir ele falar. Isso aqui é um desses dias, ó, concentração trabalhista na esplanada do Castelo, em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Eu tive um professor na faculdade que trabalhava com esse assunto e eu lembro dele falar que, na verdade, o que acontecia é que os empregadores, eles pegavam a carteira de trabalho dos funcionários e mandavam eles ir nessa concentração para poder recolher no final a carteira de trabalho, ou seja, meio que estava sempre cheio porque eles eram obrigados a ir. Enfim. E aqui do lado também tem uma outra imagem, essa aqui, ó, as leis sociais com o atual governo, por iniciativa própria, têm procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Ou seja, né, sempre criando essa imagem dele, sempre a imagem dele e com frases que mostrem que o governo estava do lado do trabalhador e por aí vai, e assim construindo então essa ideia de pai dos trabalhadores. Bom, como é que vai rolar a queda do Estado Novo, então, né? Basicamente, gente, ele entrou no poder em 30,
e a gente já está no ano de 43, ou seja, a gente está já há 13 anos sem democracia no Brasil. Aí o que acontece? Apesar dessa excessiva propaganda, alguns grupos começam a se opor à presença do Vargas, né? Então a gente vai ter manifestos surgindo em vários pontos pedindo a democracia, né? Como manifestos mineiros que acontecem em 43, a UNE, que é a União Nacional de Estudantes, também começa a protestar. E a gente tem próprios políticos que vão começar a questionar, porque vamos pensar aqui comigo, até 30 o Brasil tinha eleições a cada 4 anos, tinha uma dinâmica eleitoral onde as pessoas se candidatavam, né? A partir de 30 tudo isso morreu, né? Então o que acontece? O povo começa, lembrando que a gente teve só uma eleição nesse meio tempo, que foi em 34, se não me engano, que era para deputados e senadores, tá? O presidente não teve. E aí o que acontece? Esses políticos começam a se opor também a esse tempo todo que o Vargas está no poder e começam a criar uma oposição querendo tirá-lo de lá. Quando chega em 45, com o fim da guerra, fica ainda mais insustentável manter um governo ditatorial. Porque vamos pensar, o Brasil tinha acabado de participar de uma guerra contra governos fascistas. E agora, e aí dentro do próprio país, vivia um governo quase fascista, não fazia sentido, né? Então começa uma pressão muito grande. O Vargas ele está ciente de que isso vai acontecer, tipo, ele percebeu que ele já perdeu o apoio necessário para se manter no poder, e aí, muito inteligente, o que ele faz? Ele marca as eleições presidenciais para o fim de 45 e funda um partido político, que é o PTB. Lembrando que nesse momento, durante o governo, durante o Estado Novo, era proibido partidos políticos no Brasil. Então, quando ele lança o PTB, ele abre para que outros partidos surjam, né? E aí, então, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, vai ser o partido que ele vai querer se candidatar. No meio disso tudo, surge um movimento popular chamado queremismo, que vem de Queremos Getúlio Vargas, que na verdade era o povo pedindo para o Getúlio Vargas continuar no poder, mas hoje os historiadores veem isso, na verdade, como um receio de que na nova Constituição que fosse feita não fosse validado os direitos sociais e trabalhistas que foram conquistados pelo Vargas. Então, o que acontece? Chega uma hora que eles já estão até pedindo, tipo, não precisa ser o Vargas presidente, mas a gente precisa que o Vargas participe da Constituinte, ou seja, que ele faça a nova Constituição para poder assegurar esses direitos, né? Assustados, então, com esse movimento popular, com esse queremismo, e já cientes de que caso o Vargas fosse o candidato, ele poderia ser eleito e ser presidente de novo, a gente tem alguns opositores, como o Góes Monteiro, que antes era aliado do Vargas e agora se torna oposição, organizando um golpe. E aí, então, no final de 45, antes da eleição, o Vargas é tirado do poder e é proibido de participar das eleições daquele ano. E aí, então, era o fim do Estado Novo. As eleições ocorrem e quem entra no poder vai ser o Gaspar Dutra, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, aqui tem um videozinho do Eduardo Bueno sobre o Estado Novo, que, para quem quiser, tiver curiosidade. Então é isso. Beijo.